Centro de História, Memória e Documentação do IFPE, Campus Recife. Jardel Gonzaga Veloso. Kleber Fernando Rodrigues. Capa. Audiodescrição. A capa com fundo rosado é ilustrada no canto superior esquerdo pela logomarca do CHMD, composta por desenho estilizado de impressão digital, composto por linhas curvas e espessas nas cores roxa e vermelha. Abaixo do desenho, destaca-se a sigla CHMD, com as letras CH em vermelho e MD em roxo. À direita da logomarca, o título distribuído em 5 linhas. Centro de História, Memória e Documentação do IFPE, Campus Recife. Ao fundo, em marca d'água, o mesmo desenho da impressão digital da logomarca, ampliado, espalha-se pela capa. No canto inferior esquerdo, o nome do mestrando, Jardel Gonzaga Veloso, e do orientador, professor Dr. Kleber Fernando Rodrigues, em vermelho. No rodapé, as logomarcas da editora IIDV, do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Olinda, e do PROFEPT, Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica. Folha de rosto. Audiodescrição. A folha de rosto com fundo branco é ilustrada no canto superior esquerdo com a logomarca do CHMD, composta por desenho estilizado de impressão digital, composto por linhas curvas e espessas nas cores roxa e vermelha. Abaixo do desenho, a sigla CHMD, com as letras CH em vermelho e MD em roxo. À direita da logomarca, o título em 5 linhas. Centro de História, Memória e Documentação do IFPE, Campus Recife. No canto inferior esquerdo, o nome do mestrando Jardel Gonzaga Veloso e do orientador, professor Dr. Kleber Fernando Rodrigues, em vermelho. No rodapé, as logomarcas da editora IIDV, do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Olinda, e do PROFEPT, Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica. Descrição técnica. Autoria: Jardel Gonzaga Veloso. Orientação: Professor Dr. Kleber Fernando Rodrigues. Área do conhecimento: Ensino. Categoria: Folder digital. Registro do produto: Ano. Biblioteca Carolina Maria de Jesus, do IFPE, Campus Olinda, 2025. Avaliação do produto, realizada pelas 3 pessoas participantes da pesquisa e 3 pessoas representando o público do CHMD, estudantes, servidores e pessoas com deficiência PCD. Disponibilidade: irrestrita, preservando-se os direitos autorais, assim como a proibição do uso comercial deste produto educacional. Projeto gráfico: Mariana Almeida Ferreira Lima. Uso do logotipo: o Centro de História, Memória e Documentação autorizou o uso do seu logotipo neste produto educacional. Divulgação: meio digital. Instituição envolvida: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, Campus Recife. Idioma: português. Cidade: Olinda, Pernambuco. País: Brasil. Ficha catalográfica. V443C Veloso, Jardel Gonzaga. Centro de História, Memória e Documentação do IFPE, Campus Recife, Jardel Gonzaga Veloso. Kleber Fernando Rodrigues. Olinda, Pernambuco. Os autores, 2025.
42F. IL Color 30 cm. Produto educacional Folder digital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, Campus Olinda. Coordenação local Profept, IFPE. Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, 2025. Inclui referências: 1. Educação, História e Memória. 2. História e Memória Institucional. 3. Preservação Documental. 4. Educação Profissional e Tecnológica. 1. Rodrigues, Kleber Fernando, orientador. 2. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE. 3. Título 370.904 CDD. 22 ed. Catalogação na fonte. Bibliotecária Andréa Cardoso Castro, CRB 4 1789. Apresentação. Este folder digital é um produto educacional originário da dissertação de mestrado intitulada Tessitura sobre História e Memória da Educação Profissional e Tecnológica, um estudo sobre o Centro de História, Memória e Documentação de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, cuja pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, PROF-EPT, ofertado pelo campus Olinda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE. A finalidade deste folder digital é divulgar e promover o Centro de História, Memória e Documentação, CHMD, discorrendo sobre os seguintes aspectos: missão, objetivos, o acervo custodiado, bem como algumas atividades desenvolvidas pelo CHMD, como forma de contribuir para a difusão e preservação da história e memória da educação profissional e tecnológica. Neste sentido, este produto educacional destina-se tanto à comunidade acadêmica do IFPE quanto ao público externo. Acessibilidade. Entendendo a importância e a necessidade de elaborar um produto educacional inclusivo que possa divulgar o Centro de História, Memória e Documentação, CHMD, para o maior público possível, utilizamos os seguintes recursos de acessibilidade: a adoção do alinhamento à esquerda para todo o corpo textual do folder, inspirado nas recomendações da norma brasileira ABNT NBR 17225, de 2025, destinada à acessibilidade em conteúdo e aplicações web, requisitos, e do Guia Prático de Aplicação da Inclusão no Dia a Dia Educacional de 2024, desenvolvido pelo Núcleo de Acessibilidade e Apoio à Inclusão do CEFT Minas Gerais, Campus Divinópolis, a fim de atender as pessoas com dislexia e/ou deficiência intelectual. Disponibilização da tradução deste folder digital na língua brasileira de sinais, Libras, para as pessoas surdas. Disponibilização da audiodescrição deste folder digital para as pessoas cegas e com baixa visão. Para acessar o conteúdo em Libras e em audiodescrição, basta clicar nos links abaixo. Link para conteúdo em Libras. Link para conteúdo em audiodescrição. Audiodescrição. Pictogramas dos recursos de acessibilidade disponíveis na publicação. À esquerda, o pictograma da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Sobre fundo preto, duas mãos brancas espalmadas com os dedos abertos sinalizam.
uma com os dedos apontados para cima e a outra com os dedos voltados para baixo, sugerindo movimento. À direita, o pictograma da audiodescrição sobre fundo preto, composto pelas letras maiúsculas brancas AD, seguidas por 3 sinais gráficos semelhantes a parênteses abertos, representando ondas sonoras. Também é possível acessar o conteúdo em audiodescrição de cada figura apenas clicando na imagem desejada. Bem-vindo ao CHMD. O Centro de História, Memória e Documentação, CHMD, foi criado em 7 de agosto de 2019 como uma iniciativa voltada para a preservação e divulgação da história e memória da educação profissional e tecnológica, além de promover a reflexão e problematização sobre o tema. Seu acervo registra a longa trajetória do Campus Recife, desde 1909, quando ainda era a Escola de Aprendizes Artífices. Figura 1. Interior do CHMD. Fonte: Elaboração própria. 2025. Audiodescrição. Fotografia colorida do interior do Centro de História, Memória e Documentação. Uma sala ampla de paredes bege, piso acinzentado e 3 janelas na parede lateral direita. O ambiente é iluminado por lâmpadas fluorescentes, fixadas no teto. Possui 2 aparelhos de ar-condicionado, um instalado na parte lateral direita e outro na parede ao fundo. 2 grandes painéis com fotografias aéreas estão posicionados diante de 2 janelas. À esquerda, há uma estante alta de metal e, logo à frente, um banner com a logomarca do CHMD. À direita, mesas organizadas lado a lado formam um grande balcão, sobre o qual estão dispostos um notebook, livros, quadros e uma escultura escura de busto. Ao fundo, cadeiras, mesas, caixas e documentos organizados em prateleiras. Missão. O CHMD possui como missão recolher, organizar, armazenar, preservar, conservar, catalogar, classificar, divulgar e favorecer o livre acesso à produção intelectual e científica sobre temas relacionados à educação federal, profissional e tecnológica de Pernambuco e à memória institucional do IFPE. Objetivos. CHMD define como sendo seus objetivos preservar, organizar e disponibilizar acervos sobre a história da instituição, abrigar conjuntos documentais, compilar e produzir fontes para a pesquisa, desenvolver ações de valorização da memória e história da instituição, promover seminários, encontros e debates, também cursos e minicursos voltados ao estudo de preservação e divulgação da memória. A missão e os objetivos do CHMD demonstram o seu compromisso em ser um lugar dinâmico, refletido no binômio da custódia e acesso ao seu acervo, contribuindo para superar a visão antiquada de que instituições de memória são meros depósitos, cuja finalidade se restringe à acumulação e guarda de acervos. Dessa forma, a missão e os objetivos do CHMD transcendem essa noção ultrapassada, contemplando elementos que possibilitam a organização, preservação, divulgação e acesso ao seu acervo, além de estimular a produção de conhecimento sobre a educação profissional e tecnológica, e assim favorecer a valorização da memória e história desse campo da educação. Acervo. O acervo que compõe o Centro de História, Memória e Documentação, CHMD, é constituído por documentos textuais, a exemplo de
atas, livros de matrículas, regimentos, portarias, livros e periódicos técnicos, entre outras tipologias. Documentos iconográficos, como fotografias, fotopinturas, slides. Documentos cartográficos, tipo plantas arquitetônicas e fotografias aéreas. Documentos filmográficos, como gravações no formato Video Home System, fita VHS. Objetos e artefatos, a exemplo de fardamentos, esculturas, troféus, equipamentos eletrônicos, entre outros. Figura 2. Primeiro livro de matrículas dos estudantes da Escola de Aprendizes Artífices. Período 1910 a 1912. Fonte: Elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Fotografia colorida de uma página do livro de matrícula de estudantes da Escola de Aprendizes Artífices de Pernambuco, datado a partir de 1910. A folha, envelhecida e manchada, exibe registros manuscritos em caligrafia cursiva e tinta escura, com informações como nome, idade, naturalidade, endereço, curso, nome e profissão do pai. No alto, o título: Aprendizes Artífices de Pernambuco. Abaixo, registros de 3 alunos: Severino Nunes Machado, Rafael Geraldo da Paz e João Gonçalves de Almeida, numerados como 4, 5 e 6 e com informações como nome, idade, filiação, profissão e naturalidade. À direita de cada registro, há uma coluna reservada para observações. Figura 3. Exemplar do periódico O Artífice, número 1, publicado em 1928. Fonte: Elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Fotografia colorida da primeira página do periódico O Artífice, número 1, publicado em 1928 pela Escola de Aprendizes Artífices de Pernambuco. A capa, amarelada pelo tempo, apresenta acima do título o desenho azul escuro de uma figura humana, vista do peito para cima, com os braços abertos, segurando uma ferramenta em cada mão. Abaixo do cabeçalho, 3 fotografias em azul e branco lado a lado. À esquerda, o retrato de Dr. Antônio José Henriques Lima, diretor da escola. Ele é branco, com cabelos escuros, entradas acentuadas e bigode. Usa óculos de armação redonda e veste terno escuro, camisa clara e gravata borboleta. Ao centro, o ex-presidente Nilo Peçanha, em pé, com as mãos nos bolsos. Ele é negro, usa fraque, colete e gravata escuros sobre camisa branca. À direita, o retrato de Dr. Geminiano Lira Castro, ministro da Agricultura, Indústria e Comércio. Ele é branco, calvo, com bigode branco, usa terno escuro, camisa clara e gravata borboleta preta. Figura 4. Fotopintura do Coronel Agostinho Bezerra da Silva Cavalcante, diretor da Escola de Aprendizes Artífices no período de 1916 a 1920. Fonte: Elaboração própria, 2025. Observação: a informação existente na fotopintura, que afirma que o Coronel Agostinho foi o 3º diretor da Escola Técnica do Recife, está equivocada. Audiodescrição. Fotopintura em preto e branco, com bordas desgastadas pelo tempo, do Coronel Agostinho Bezerra S. Cavalcante, diretor da Escola de Aprendizes Artífices de Pernambuco, dentro de moldura branca com arabescos dourados. Ele é branco, com rosto alongado, cabelos curtos penteados para trás e bigode fino.
As sobrancelhas são espessas e escuras, os olhos pequenos. Veste paletó escuro e camisa clara de colarinho alto. Figura 5. Busto de Duque de Caxias. Fonte: elaboração própria, 2025. Audiodescrição. A escultura na cor preta com acabamento opaco e marcas de desgaste retrata o busto de Duque de Caxias, com expressão séria. Ele tem cabelos curtos penteados para trás e bigode espesso. As sobrancelhas são grossas e levemente arqueadas. Veste farda militar com detalhes em relevo, incluindo medalhas, botões, cordões e dragonas nos ombros. Uma faixa cruza o peito e 3 condecorações estão representadas do lado esquerdo do peito. Figura 6. Boletim Anual dos Exames das Disciplinas Propedêuticas do Liceu Industrial de Pernambuco, ano de 1940. Fonte: elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Página amarelada de boletim escolar do Liceu Industrial de Pernambuco, referente ao ano letivo de 1940. No cabeçalho, a inscrição: Ministério da Educação e Saúde, Divisão de Ensino Industrial, Liceu Industrial de Pernambuco, Boletim Anual dos Exames de Leitura do 2º ano primário. Abaixo, uma lista com 22 nomes de alunos datilografados em azul. As colunas apresentam notas e avaliações divididas por categorias, como dias letivos, faltas, provas parciais, soma de pontos, média anual, prova oral e média final de aprovação. No rodapé, as assinaturas do escriturário e do diretor. Figura 7. Livro técnico sobre beneficiamento mecânico da madeira, publicado pela Escola Técnica do Recife em 1945. Fonte: elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Capa amarelada com bordas desgastadas e pequenos rasgos de um livro técnico intitulado Beneficiamento Mecânico da Madeira, publicado pela Escola Técnica do Recife em 1945. Na lateral esquerda, sobre a lombada, fitas adesivas nas cores verde e amarelo cobrem uma área danificada. No topo da capa, Escola Técnica do Recife, ETR. Abaixo, o nome do autor, Professor Ângelo Iumati, seguido pelo título Beneficiamento Mecânico da Madeira. No rodapé, as informações, composto e impresso na seção de Artes Gráficas da Escola Técnica do Recife, 1945. Figura 8. Inquérito sobre alunos da Escola Técnica do Recife, do ano de 1954. Fonte: elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Página manuscrita referente a um inquérito sobre alunos da Escola Técnica do Recife, datado de 1954. A folha é pautada, de papel esbranquiçado, com marcas de envelhecimento e manchas escuras. O texto, escrito à mão com tinta escura, ocupa quase toda a página com caligrafia cursiva inclinada. Figura 9. Registro fotográfico da inundação sofrida pela Escola Técnica Federal de Pernambuco devido à cheia do rio Capibaribe em 1975. Fonte: elaboração própria, 2025. Audiodescrição. A fotografia em preto e branco
com bordas amareladas e desgastadas pelo tempo, retrata uma oficina da Escola Técnica Federal de Pernambuco, parcialmente alagada durante a inundação do rio Capibaribe em 1975. No espaço estão vários tornos mecânicos da marca Home. À esquerda, uma bancada inclinada, com uma das extremidades afundada na água. Carteiras escolares de madeira estão com os pés imersos e a estrutura visivelmente encharcada. 3 homens adultos estão entre os equipamentos, como se avaliassem os danos causados pela água. Na parede do fundo, há um quadro com documentos técnicos. À esquerda, uma placa exibe o desenho de uma chave inglesa ao lado da frase motivacional: "Essa é a sua oportunidade. Seja um especialista." Figura 10. Registros fotográficos de apresentações culturais da Escola Técnica Federal de Pernambuco. Fonte: Elaboração Própria, 2025. Audiodescrição. 2 fotografias em preto e branco, dispostas lado a lado, registram apresentações culturais realizadas na Escola Técnica Federal de Pernambuco. À esquerda, a foto mostra 4 mulheres dançando sobre um palco, com os braços erguidos e uma outra atrás com as mãos na cintura. Usam lenços amarrados na cabeça, blusas claras, saias rodadas e listradas, aventais, meias brancas e sapatos pretos. À direita, a foto retrata 3 mulheres cantando ao microfone, com trajes longos e brilhosos. À frente do palco, um painel do grupo, Conjunto Esquema Novo, o sucesso da festa. Figura 11. Manual do candidato da Escola Técnica Federal de Pernambuco, ano de 1983. Fonte: Elaboração Própria, 2025. Audiodescrição. Capa amarelada com fundo branco, escrita com letras azuis, do Manual do Candidato da Escola Técnica Federal de Pernambuco, datado de 1983. No topo, o nome da instituição, em letras maiúsculas azuis: Escola Técnica Federal de Pernambuco. Logo abaixo, uma ilustração geométrica que representa o logotipo da instituição, formada por 8 setas azuis, dispostas em círculo, lembrando prismas verticais vistos de cima. No rodapé, o título da publicação: Manual do Candidato. Na lateral esquerda, o número 83, manuscrito com caneta esferográfica, indicando o ano de referência. Figura 12. Farda da Escola Técnica Federal de Pernambuco. Fonte: Elaboração Própria, 2025. Audiodescrição. Camiseta branca de mangas curtas com gola redonda e punhos azuis, da Escola Técnica Federal de Pernambuco. Ao centro está estampado o logotipo da instituição, formado por 8 setas azul escuras, dispostas em círculo. Acima da imagem, em semicírculo, em letras vermelhas, Escola Técnica Federal, e abaixo, em linha reta, de Pernambuco. Figura 13. Farda da Escola Técnica Federal de Pernambuco. Fonte: Elaboração Própria, 2025. Audiodescrição. Camiseta polo azul clara, com listras finas nas cores azul escuro e vermelho na gola e punhos, representando a farda da Escola Técnica Federal de Pernambuco. No lado esquerdo do peito, há um bolso aplicado com o logotipo da instituição estampado. Abaixo do desenho, contornando a base da imagem em letras azuis,
Escola Técnica Federal de Pernambuco. Figura 14. Computador CP500, produzido na década de 1980 e utilizado na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Fonte: elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Fotografia colorida de um computador CP500, da marca Prológica, utilizado na Escola Técnica Federal de Pernambuco. O equipamento é um microcomputador de estrutura única, que integra monitor, teclado e unidade de processamento em um só corpo. A carcaça é em tom bege claro. À esquerda está o monitor embutido, com tela de vidro cinza fosco ligeiramente curvada. À direita da tela, há duas entradas para a disquete flexível, dispostas na horizontal, uma acima da outra. Na parte inferior encontra-se o teclado, com a maior parte das teclas na cor preta e algumas teclas nas cores cinza e vermelho. A combinação das cores e o design robusto evidenciam o estilo tecnológico da década de 1980. Figura 15. Registros filmográficos no formato Video Home System, fita VHS, do aniversário de 89 anos da Escola Técnica Federal de Pernambuco e 90 anos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco. Fonte: elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Fotografia colorida de dois estojos de fita VHS, dispostos lado a lado. Ambos são retangulares em plástico preto com aparência antiga e sinais de desgaste. À esquerda, a embalagem apresenta um rótulo branco, colado verticalmente, sem nenhuma inscrição visível. À direita, a outra embalagem tem um rótulo branco onde está escrito 90 anos. Dentro dos estojos, registros filmográficos em fita VHS, referentes à comemoração dos 89 anos da Escola Técnica Federal de Pernambuco e 90 anos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco. Figura 16. Premiação de terceiro colocado no primeiro circuito cefeteano de voleibol de areia, realizado no ano 2000. Fonte: elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Troféu de vidro transparente com base retangular espessa e corpo vertical plano, no qual está colado um adesivo dourado, escrito com letras pretas que preenche toda a área com o título Primeiro Circuito Cefeteano de Voleibol de Areia, ilustrado pelo desenho preto de um jogador de vôlei com o braço levantado próximo à rede, em movimento de corte na bola. Ao lado e abaixo da imagem estão os detalhes do evento esportivo, como datas, categorias e informações sobre as inscrições. No rodapé, a frase "Não fume, pratique esporte" e na linha seguinte, centralizado, o texto em letras grandes: terceiro colocado. Figura 17. Agenda institucional comemorativa aos 100 anos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, em 2009. Fonte: elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Capa de uma agenda institucional comemorativa ao centenário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, datada de 2009. A capa, em tom marrom, exibe a imagem de 5 grandes engrenagens sobrepostas, em tom de marrom mais escuro, com efeito brilhoso. As engrenagens remetem ao universo técnico e industrial,
em alusão ao perfil da instituição. No centro, em letras brancas, o título Agenda 2009. Logo abaixo, em letras menores, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 100 anos, 1909 a 2009. Os 4 cantos da capa são ornamentados com arabescos na cor marrom claro. Um filete fino, também marrom claro, contorna toda a borda formando uma moldura simétrica. Figura 18. Exemplar da Revista de Ciência, Tecnologia e Humanidades do IFPE, Cientec, volume 4, número 2, publicada em dezembro de 2012. Fonte: Elaboração própria, 2025. Audiodescrição. Capa da revista Cientec, Revista de Ciência, Tecnologia e Humanidades do IFPE, volume 4, número 2, publicada em dezembro de 2012. A capa é ilustrada por uma fotografia de pequenos frutos redondos e brilhantes, semelhantes a bagas, presos a hastes finas. No cabeçalho, sobre faixa em tom salmão à esquerda, o número 4 em branco, dentro de 2 quadrados sobrepostos em tons de marrom. À direita, o título da publicação está em letras pretas, Cientec, seguido do subtítulo em letras menores, Revista de Ciência, Tecnologia e Humanidades do IFPE. No rodapé, os dados editoriais. Figura 19. Exemplar do informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE Acontece, edição 73, publicado em dezembro de 2016. Fonte: Elaboração própria 2025. Audiodescrição. Informativo IFPE Acontece, edição número 73, publicada em dezembro de 2016. Sobre fundo verde escuro, a capa é ilustrada com dezenas de palavras, em tons de verde claro, que preenchem toda a superfície, criando um padrão textual com termos relacionados ao universo institucional do IFPE. Entre os termos legíveis destacam-se educação, ciência, democracia, ensino, sustentabilidade, pesquisa, história, estudantes, inovação e industrial. No canto superior esquerdo está o logotipo do informativo, a palavra IFPE, em letras minúsculas brancas, com a palavra Acontece logo abaixo, em tamanho menor. À direita, quase centralizada, destaca-se um símbolo gráfico em verde-limão, que remete ao símbolo do infinito, ou a um número 8 na horizontal. Abaixo, a inscrição IFPE 8 anos. Em seguida, aparece o título principal da edição em letras brancas, Histórias de um Novo Tempo, seguido do texto explicativo Há 8 anos nascia o IFPE, e com ele, uma nova proposta de educação profissional e tecnológica que tem ajudado a construir e transformar as mais diversas histórias de vida. Conheça algumas delas. Na lateral esquerda estão destacadas 3 matérias da edição. 1. Inclusão. Projeto oferece aulas gratuitas de inglês para pessoas com síndrome de Down. 2. Meio ambiente. IFPE e a refinaria Abreu e Lima se unem para monitorar a qualidade do ar em Suape. 3. Pesquisa. Em Caruaru, estudantes formam um grupo de estudos sobre robótica e outras tecnologias. Figura 20. Troféu Medalha de Bronze da Olimpíada Nacional em História do Brasil.
concedido ao Campus Recife em 2024. Fonte: Elaboração Própria 2025. Audiodescrição. Troféu em acrílico transparente, com base retangular espessa e corpo vertical plano, no qual está colado um adesivo decorado com diversos quadrados e retângulos dourados de diferentes tamanhos. Na parte superior, sobre uma faixa na cor fúcsia, em letras brancas e maiúsculas, a sigla ONHB16. Abaixo, também sobre fundo na cor fúcsia, aparece a logomarca do evento acompanhada da inscrição Olimpíada Nacional em História do Brasil. Na sequência, sobre uma faixa branca em letras na cor fúcsia, o texto Escola Premiada 2024 e logo abaixo, Medalha de Bronze. No canto inferior direito, as logomarcas da Unicamp e da ANPUH. A partir dos registros fotográficos apresentados anteriormente de alguns documentos e objetos que compõem o acervo do Centro de História, Memória e Documentação, é possível perceber que a diversidade documental se faz presente. O acervo é constituído por variados gêneros documentais, desde os tradicionais documentos textuais, sejam eles no formato manuscrito, datilografado ou impresso, passando pelos documentos iconográficos, como as fotografias, até os objetos tecnológicos, a exemplo do computador CP500. Essa gama de fontes que compõe o acervo do CHMD dialoga e reflete a ampliação da noção das fontes documentais pela qual passou o campo da história, não mais restrita às fontes escritas. Outro aspecto relevante é que o acervo do CHMD compreende itens dos primeiros anos da instituição até os anos mais recentes. Este contexto possibilita aos pesquisadores e aos usuários em geral uma maior compreensão sobre a trajetória institucional do IFPE Campus Recife. Essa trajetória pode ser estudada em seus diversos aspectos, fundamentados na multiplicidade das fontes documentais, que, analisadas e criticadas, colaboram para o enriquecimento dessa compreensão. Período de abrangência do acervo. Composto por um acervo diverso, o CHMD possui registros documentais que perpassam todas as institucionalidades assumidas pelo Campus Recife e que contribuem para o resgate da história e memória da educação profissional e tecnológica, seja ela no âmbito local, estadual e nacional, como mostra a linha cronológica abaixo. 1909 – Escola de Aprendizes Artífices. Fundamentação Legal. Decreto número 7.566, de 23 de setembro de 1909. Período histórico. Primeira República, 1889 a 1930. O Brasil migrava de um modelo agrário exportador para um modelo de caráter urbano-industrial, em que a qualificação profissional era necessária. Entretanto, o aspecto correcional assistencialista se mantinha presente, como se verifica no decreto de criação das escolas de aprendizes artífices, ao destiná-las aos filhos dos desfavorecidos da fortuna, a fim de afastar da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime. 1937 – Liceu Industrial de Pernambuco. Fundamentação Legal. Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937. Período histórico: Era Vargas, 1930 a 1945. Intensificação do processo de industrialização e urbanização no Brasil. Fortalecimento e centralização do Estado, a exemplo da criação do Ministério da Educação e Saúde e transformação das escolas de aprendizes artífices em liceus, visando
A propagação do ensino profissional dos vários ramos e graus por todo o território nacional. 1942. Escola Técnica do Recife. Fundamentação legal. Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942. Período histórico: Era Vargas, 1930 a 1945. Expansão das exportações dos produtos produzidos no Brasil, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, demandando mais mão de obra qualificada. A Constituição de 1937 trata pela primeira vez da educação profissional, reconhecendo-a como dever do Estado, embora pelo velho caráter assistencialista ao destiná-la às classes menos favorecidas. Nesse contexto, novas escolas técnicas foram criadas e os liceus industriais existentes foram transformados em escolas técnicas ou em escolas industriais. 1965. Escola Técnica Federal de Pernambuco, ETFPE. Fundamentação legal. Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 1965. Período histórico: Ditadura Militar, 1964 a 1985. Iniciativas de educação profissional de cunho tecnicista, baseados em princípios como racionalidade, eficiência e produtividade. Desvinculação orçamentária para a educação, com consequente redução das verbas. Em 1971, ocorreu a profissionalização compulsória no ensino médio, como tentativa para o mercado absorver os estudantes de nível médio e assim diminuir a grande demanda por vagas no ensino superior para prosseguimento dos estudos. 1999. Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco, Cefet, Pernambuco. Fundamentação legal. Decreto de 18 de janeiro de 1999. Período histórico: Nova República, desde 1985. Redemocratização do Brasil, tendo como marco a Constituição de 1988. Neoliberalismo na economia, resultando na diminuição da atuação do Estado como executor de políticas públicas. Publicação do Decreto 2208 de 1997, que estabeleceu a separação entre o ensino médio e a educação profissional. 2008. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, Campus Recife. Fundamentação legal. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Período histórico: Nova República, desde 1985. Retomada do protagonismo do Estado como indutor de políticas públicas. Publicação no Decreto nº 5.154 de 2004, que tornou possível a integração entre o ensino médio e a educação profissional. Expansão significativa da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com a criação dos institutos federais. Essa nova institucionalidade busca proporcionar uma educação emancipadora do ser, integrando ciência, cultura, trabalho e tecnologia em sua proposta pedagógica, rompendo com a tradição de limitar a educação profissional ao mero conteúdo instrumental, para atender aspectos assistencialistas, correcionais e econômicos. Figura 21. Linha do tempo que representa e contextualiza as mudanças de institucionalidade passadas pelo Campus Recife. Fonte: Elaboração Própria 2025. Arte Gráfica: Mariana Lima, 2025. É possível verificar, por meio da linha cronológica apresentada,
o papel da educação profissional e tecnológica em cada período histórico, inicialmente como impulsionadora do desenvolvimento industrial e econômico, com caráter assistencialista voltado aos desfavorecidos da fortuna. Em seguida, como elemento de adaptação para a empregabilidade e, por fim, como instrumento de transformação social, por meio de uma formação humana que considere todas as suas dimensões. Para cada período histórico destacado, identifica-se uma nova institucionalidade estabelecida ao Campus Recife, que refletia o contexto educacional, social, político e econômico do Brasil. Escola de Aprendizes Artífices, Liceu Industrial de Pernambuco, Escola Técnica do Recife, Escola Técnica Federal de Pernambuco, Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Cada uma dessas institucionalidades possui um conjunto documental próprio, que permite identificar as permanências e rupturas dessas mudanças. O CHMD, portanto, se torna um espaço privilegiado para o estudo e a produção de conhecimento sobre a educação profissional e tecnológica. Atividades desenvolvidas. O CHMD desenvolve atividades que buscam conscientizar sobre o papel e a função de um centro de memória, o reconhecimento das fontes documentais para o saber histórico, bem como proporcionar à comunidade escolar do Campus Recife e aos usuários externos a possibilidade de pesquisar e refletir sobre a história e memória da educação profissional e tecnológica. Dessa maneira, o CHMD desenvolve as seguintes atividades: atendimento a pesquisadores, sendo eles dos mais diversos campos do saber, exposições permanentes e temporárias do acervo, proporcionar projetos de pesquisa e de extensão voltados aos estudantes do Campus Recife, como estímulo à iniciação científica. Visitas mediadas voltadas tanto para a comunidade acadêmica do Campus Recife quanto ao público externo. Participação em eventos culturais e educacionais, como Semana Nacional de Arquivos, Primavera dos Museus, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Aniversário do Campus Recife, para comunicar e promover o CHMD, tanto para o público interno quanto externo. Promoção de campanhas de doações de documentos e objetos para a ampliação do acervo. Promoção de atividades de educação patrimonial e de educação histórica. Realização de ações de preservação e conservação do acervo. Por intermédio dessas atividades culturais, educativas e pedagógicas desenvolvidas, o CHMD se aproxima dos seus usuários, construindo uma relação de identidade e pertencimento, para que eles possam refletir sobre a história do Brasil, as políticas públicas educacionais, a trajetória percorrida pelo Campus Recife e o papel dos atores sociais envolvidos, constituindo-se assim em um lugar de memória da educação profissional e tecnológica. Figura 22. Cartaz da campanha de doação de documentos e objetos para ampliação do acervo do CHMD. Fonte: Elaboração Própria 2025. Audiodescrição. Cartaz informativo da campanha de doação para o Centro de História, Memória e Documentação. Sobre fundo branco, o cartaz é ilustrado com grafismos que remetem a impressões digitais, formadas por linhas curvas e espessas nas cores roxa e vermelha. Com efeito de marca d'água, esses elementos estão dispostos pela superfície. Na parte superior, a frase "Doe para o CHMD", com a sigla em destaque. As letras CH em vermelho
e MD em roxo. Abaixo a pergunta: sabia que você pode doar para o acervo da instituição? Na parte central, duas formas coloridas, uma roxa e outra azul, com textos explicativos. Na forma roxa, em letras brancas e cor-de-rosa, o acervo abrange uma grande variedade de bens patrimoniais. Troféus, fardas, fotos, documentos e livros são alguns dos bens que fazem parte do acervo. Doar para o CHMD é o ato de imortalizar a sua memória junto à instituição. Na forma azul, em letras brancas e pretas, para doações, entre em contato pelo direct ou pelo nosso e-mail chmd@recife.ifpe.edu.br. No canto inferior esquerdo destaca-se um QR Code acompanhado da frase "Siga o Instagram do CHMD". Informações para contato. Venha conhecer o CHMD. Agende a sua visita pelo e-mail chmd@recife.ifpe.edu.br. Aproveite para acompanhar as ações do CHMD por meio das redes sociais facebook.com/chmdifpe/ Instagram CHMD_IFPE. Para mais informações sobre o CHMD, acesse a página portal.ifpe.edu.br/recife/pesquisa/CHMD/. Clique no link ou no ícone para ser redirecionado. Referências: Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, NBR 17225. Acessibilidade em conteúdo e aplicações web. Requisitos: Rio de Janeiro, ABNT 2025. Disponível em https://www.abnt.com.br/mpf/norma.aspx:/ID = 5678118#. Acesso em 16 de maio de 2025. Brasil. Decreto número 7.566, de 23 de setembro de 1909. Cria nas capitais dos estados da República escolas de aprendizes artífices para o ensino profissional primário e gratuito. 1909, Rio de Janeiro. Disponível em https://www.agtps2.barra-deg/7566-23-setembro-1909/decreto-725411- Publicacal original-1-pe.html. Acesso em 25 de março de 2025. Brasil. Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937. Da nova organização ao Ministério da Educação e Saúde Pública. 1937. Rio de Janeiro. Disponível em https://www.câmara.leg.br/legin/fed/1900
Lei /1930 a 1939 Lei /378 janeiro 1937 398059 Publicacal original 1 pl.html. Acesso em 25 de março de 2025. Brasil. Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942. Estabelece as bases de organização da Rede Federal de Estabelecimentos do Ensino Industrial. 1942. Rio de Janeiro. Disponível em https://www.câmara.legg.br/legin/DECLEI/1940 a 1949 Decreto-Lei-4127-25 fevereiro 1942 414123 Publicacal original 1 pe.html. Acesso em 25 de março de 2025. Brasil. Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 1965. Dispõe sobre a denominação e qualificação das universidades e escolas técnicas federais. 1965. Brasília. Disponível em https://www.câmara.legg.br/lei/1960 a 1969 Lei /4.759 20 de agosto 1965 368906 Publicacal original 1 pl.html. Acesso em 25 de março de 2025. Brasil. Decreto de 18 de janeiro de 1999. Dispõe sobre a implantação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco, CEFET/PE, e dá outras providências. 1999. Brasília. Disponível em https://www.planalto.gov.br/CCIVI-L_DNN/ anterior, porcentagem 20A, porcentagem 20.00/1999/DNN 7935.htm. Acesso em 25 de março de 2025. Brasil. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. 2008. Brasília. Disponível em https://www.planalto.gov.br/CCIVI-L_ato 2007-2010/2008/lei/11892.htm. Acesso em 25 de março de 2025. Conceição. Micaela Dionísia da Santos. Samanta Nunes dos
Guia Prático de Aplicação da Inclusão no Dia a Dia Educacional. Divinópolis. Núcleo de Acessibilidade e Apoio à Inclusão 2024. Disponível em https://www.dece.md.ca/uploads/sites/365/2024/03/guia-pr C3 AITICO-DE-aplica C3 A7 C3 A3O-da-inclus C3 830.pdf. Acesso em 16 de maio de 2025. Conselho Editorial. Presidência: Dr. Eric Viana da Silva, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, e Instituto Internacional Despertando Vocações, IIDV. Conselheiros: Dr. Ayrton José Vignoli Júnior, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, IFMS. Dr. Alexandre Patrick Chaves de Sena, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. Doutora Ana Patrícia Siqueira Tavares Falcão, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. Doutor Arquimedes José de Araújo Pascoal, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. Master of Science Ayrton Mateus da Silva Nascimento, Instituto Internacional Despertando Vocações, IIDV. Doutor Delson Rocha Pereira, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Doutor Edísio Raimundo Silva, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. Doutora Francisca da Rocha Barros Batista, Instituto Federal do Piauí, IFPI. Doutora Iraneide Pereira da Silva, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. Doutor Jaime Patrício Leiva Nunes, Universidade de Playa Ancha, UPLA. Doutor Jamerson Rafael Cardoso Vieira, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Doutor José Ângelo Peixoto da Costa, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. Doutor José Ayrton Lira dos Anjos, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Doutor José Cautemoc Barra Games, Instituto Tecnológico de Sonora, Ciudad Obregón, ITSON. Doutora Lastenia Ugalde Mesa, Universidade Playa Ancha, UPLA. Doutora Renata Cristine de Sá Pedrosa Dantas, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. Doutor Roberto Gomes Fernandes, Ministério da Educação de Luxemburgo. Doutora Suzana Pedrosa da Silva, Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE. Doutora Maria Trinidad Pacherrez Velasco, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN. Doutor Thales Ramon de Queiroz Bezerra, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. Doutora Viviane da Silva Medeiros, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Coordenação Executiva: Doutora Quilma da Silva Lima Viana, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, e Instituto Internacional Despertando Vocações, IIDV. Mariana Almeida Ferreira Lima, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e Instituto Internacional Despertando Vocações, IIDV. Caio Vitor Barros Gonçalves da Silva, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e Instituto Internacional Despertando Vocações, IIDV.
Coordenação administrativa, Alexandre Antônio de Lima Júnior, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e Instituto Internacional Despertando Vocações, IIDV. Audiodescrição. A contracapa, com fundo rosado, é ilustrada com grafismos que remetem a impressões digitais, formados por linhas curvas e espessas nas cores roxa e vermelha. Com efeito de marca d'água, esses elementos estão dispostos pela superfície. No canto superior esquerdo, organizadas verticalmente, uma abaixo da outra, destacam-se as logomarcas da editora IIDV, do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Olinda, e do PRO-FEPT, Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica.